Capítulo 469, Dores Reais 1. O relatório de Lit deixou de fora quase tudo o que havia acontecido com ele. Não havia tempo para contar histórias. Ele enfatizou a força da matriz em torno do posto avançado antes de explicar como contorná-la e mencionar o nome do inimigo. Nunca ouvi falar dela. Girne verificou seu amuleto de comunicação e saiu de mãos vazias. Vou atualizar a coroa e informá-lo sobre a decisão deles. Enquanto isso, dê um tônico a Lit e um pouco de comida. Estaremos fora daqui em no máximo 5 minutos. Os tônicos estavam entre as poções de melhor qualidade. Eles aumentaram temporariamente o metabolismo de seu usuário, induziram o estado de relaxamento e forneceram a maioria dos nutrientes necessários para uma recuperação rápida. Seu efeito permitia ao corpo digerir e assimilar uma refeição em questão de minutos, em vez de horas, aliviando o estresse mental. Um tônico não conseguia repor as reservas de mana, mas pelo menos removeu os efeitos colaterais do esgotamento de mana, como dor de cabeça, falta de foco e visão turva. A condição física de Lit chocou Tista e Solos. Todos os seus músculos estavam quase rasgados devido ao abuso de mana, sua força vital estava piscando de exaustão e seu fluxo de mana estava com menos da metade da capacidade. Tista o fez sentar em um sofá enquanto ela usava magia de luz de nível 4 para curar seu corpo e fornecer-lhe força vital ao mesmo tempo. Isso o deixaria com fome, mas manteria sua força intacta. Solos preferiu economizar energia para os perigos que se aproximavam. Ela revisou todas as suas experiências com as cortes. Solos estudou seus oponentes, tentando descobrir seus pontos fracos e coletar dados suficientes para entender o quão poderoso um morto-vivo era baseado em seu núcleo de sangue. A recepcionista, uma garota loira tão jovem, Lit suspeitava que ela havia acabado de terminar seus estudos acadêmicos, trouxe para ele uma poção roxa e uma bandeja cheia de suas comidas favoritas. Lit comeu tudo e respirou fundo antes de compartilhar sua experiência com os mortos-vivos. Ou pelo menos era essa a ideia. A combinação do efeito relaxante do tônico, o cansaço acumulado e o sofá confortável com Solos vigiando o fez adormecer até o retorno de Girne 15 minutos depois. Como você está se sentindo? Mais uma vez, Girne não gostou de suas ordens, mas mesmo assim ela as cumpriu. Como alguém que consegue dormir por uma semana, Lit respondeu com um gemido. Tenho más notícias. A situação é ainda pior do que pensávamos e você é o único que sabe como operar a matriz no antigo templo. Vá se trocar, iremos embora assim que você terminar. Vou explicar tudo ao longo do caminho. E nós? Perguntou Tista. Sua experiência em Outria fez perceber o quão indefesa ela era. Como esperar atrás das linhas era pior do que lutar. Ela se sentia como se nada tivesse mudado desde os dias em que era uma menina doente. Tista estava cansada de depender dos outros, mas nem se formar na academia nem o despertar lhe permitiram fazer qualquer diferença. Você vai ficar aqui junto com os outros. Desculpe, garota. Esta é uma missão apenas pelbriatas. Não se preocupe com seu irmão, teremos muito apoio. Eu sou a assistente de Manoar. Eu devo ir aonde ele vai. A desculpa era fraca, mas foi a única em que ela conseguiu pensar. Eu gosto de você, Tista. Você me lembra minha filha, Kila. Girne deu um tapinha em seu braço, falando com um tom suave e maternal. Então, vou lhe dizer a mesma coisa que disse a ela quando ela pediu para se juntar a mim no meu trabalho. Neste mundo, não importa a idade, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que nasceram para a paz, como você, Linjos e Kila. Boas pessoas que fazem deste país um lugar pelo qual vale a pena lutar. Para fazê-lo prosperar e crescer. A paz tem um preço, porém. A mesma magia que permite realizar maravilhas também cria monstros como o que vamos enfrentar. Para manter a paz aqui, há uma guerra a ser travada lá. Na guerra, você não precisa de pessoas boas. Você só precisa de assassinos que farão a paz durar mais um dia. Por que você acha que seu irmão, eu e até Manoar fomos escolhidos para esta missão? Com essas palavras, Tista se voltou para Dorian, que baixou o olhar e não disse nada.
Porque pertencemos ao segundo tipo de pessoas. Nós somos os assassinos de que este país precisa. Girne percebeu que Camila empalideceu com essas palavras. Ela se moveu na frente do tenente, que estava olhando para ela com medo. Ainda somos humanos. No entanto, Girne não gostava de dar uma palestra para estimular um rival nos negócios, mas respeitava muito Lito para mexer de propósito com sua vida pessoal. Se você nos cortar, ainda sangramos. Amamos e sentimos dor como qualquer outra pessoa. Não somos monstros e precisamos de uma família. O retorno de Lito fez a conversa terminar abruptamente. Quando seus olhares se encontraram, Lito deu a Camila um sorriso caloroso e ela o retribuiu de coração. Camila teve dificuldade em fazer a imagem do ranger mesquinho, que tocou uma música para ela e fez a camélia combinar com a da pessoa que ela vira lutar contra monstros com ferocidade desumana. Lito podia sentir que o clima na sala estava errado, mas como ninguém estava falando, ele descreveu a Dorian o tipo de cristal mágico necessário para ativar o arranjo. Eles tiveram que ir ao arsenal para conseguir o certo. Lito fingiu reconhecê-lo enquanto Solos extraía de suas memórias sua assinatura de energia e usava seu sentido de mana para identificar uma correspondência entre dezenas de pedras mágicas de formato semelhante. Você tem certeza? Dorian não estava mais surpreso por não ter reconhecido que Lito estava falando. Aquela antiguidade é apenas para a exibição. Pertence à época em que os mestres de forja ainda não haviam descoberto como fundir cristais mágicos com suas criações. A matriz de Trude os tribunais usaram também era uma antiguidade. Ao contrário de matrizes modernas, o círculo mágico teve que ser esculpido ao invés de construído. Seu projeto havia sido esquecido há muito tempo porque qualquer pessoa com uma pedra mágica apropriada poderia ativá-los. Antigos portões não podiam ser impressos com mana, tornando-os um pesadelo de segurança. Eles tinham muitas vantagens nos tempos atuais, no entanto. Sem uma fonte de energia, eles não poderiam ser detectados com feitiços nem com a visão da vida. Além disso, eles podiam contornar as matrizes de bloqueio de magia dimensional moderna porque funcionavam de acordo com princípios diferentes dos atualmente em uso. Antigos portais fundiriam permanentemente dois pontos no espaço, enquanto os modernos poderiam se conectar a vários locais por meio de corredores dimensionais. Isso os tornou mais versáteis, mas também suscetíveis a serem bloqueados, evitando que travassem nas coordenadas de seu ponto de saída. As matrizes antigas não tinham esse problema. Não havia corredor para criar, apenas uma porta para abrir. Lito e Girne deixaram a Associação de Magos, chegando ao antigo templo de avião. Você quer as boas ou as más notícias primeiro? Girne perguntou assim que eles decolaram. As más notícias: essa Trude Griffon é filha de Artan Griffon, o rei louco. Ele foi executado publicamente séculos atrás por seus experimentos com magia proibida. O que significa que Lito mal podia esperar pelo fim daquele dia horrível. Que estamos prestes a enfrentar um dos magos mais antigos e poderosos da história do reino de Griffon, que teve muito tempo para se preparar para a nossa chegada. Girne terminou a frase por ele. Estou começando a achar que eles estão certos. Lito gemeu. Eles quem? Aqueles que dizem que eu sou má sorte. Capítulo 470, Dores Reais 2. Diga-me que pelo menos as boas notícias são realmente boas. Lito não era do tipo que reclamava tanto, mas Girne entendia seus motivos. No espaço de algumas horas, ele enfrentou um vampiro, vários fantoches de carne e qualquer oponente que acorde amanhecer o forçou a lutar em troca de suas informações. Percebi à primeira vista que ele estava cansado demais para alguém que deveria apenas conversar com eles. Nunca o vi tão cansado, pobre garoto. É melhor dar uma folga a ele. Muito bom. Primeiro, não temos que lutar a menos que seja estritamente necessário. Nossa missão é apenas de resgate. Ninguém espera que enfrentemos Trude Griffon e ganhemos. Nós entramos, encontramos Manoar, saímos e destruímos o portal do lado de outro. Tão simples como isso. Eu acho que você acabou de azarar a missão. Lito suspirou. Ele quase esqueceu o que a palavra simples significava. Em segundo lugar, só entraremos depois que os outros Spellbreakers cercarem o posto avançado.
O ataque começará quando tivermos certeza de que ela está em desvantagem numérica e em desvantagem. A coroa está chamando magos de todos os cantos do reino. Girne ignorou seu comentário pessimista. Terceiro, como você está cansado e eu não sou um mago, vamos trabalhar com mais 2 Spellbreakers. Mesmo se eu azarrar a missão, uma equipe de 5 Spellbreakers pode aguentar o tempo suficiente para o pelotão destruir a formação e invadir o local. Eles chegaram ao antigo templo de Shao, o deus da cura, quase ao mesmo tempo que seus reforços. Lit ficou agradavelmente surpreso com o encontro inesperado com o professor Vastor e o capitão Killian Aluria. Vastor era um homem baixo em seus 60 e poucos anos, com pouco mais de 1,55 metros de altura. O topo de sua cabeça era completamente careca, enquanto o cabelo que ele havia deixado nas laterais era branco como a neve, assim como seus bigodes encerados. Sua barriga era tão grande que era difícil adivinhar se ele era maior do que alto. Isso, junto com seu manto branco puro, o fazia parecer um Humpty da vida real. Oh! Vastor riu alto ao vê-los pousar. Girne, querida, devo dizer a Orion para ficar com ciúmes. Esta é a segunda vez em menos de um mês que você trabalha junto com aquele pequeno demônio. Você sabe que ele gosta de mulheres mais velhas, certo? O que você está fazendo aqui, Vastor? Eu estava esperando Mart. Ela ignorou sua observação. Mart é o diretor do Grifão Branco e o segundo melhor curandeiro do reino, enquanto este velho idiota é dispensável. Vastor suspirou. Durante sua juventude, ele foi considerado elegível para o título de Deus da Cura várias vezes. Até que Mart se tornou professor, roubando os holofotes de Vastor graças às suas realizações. Vastor sonhou durante anos em ser novamente o número 1, mas Manoar havia ofuscado os dois como o sol faz com as estrelas. Condestável Ernest Killian fez uma reverência profunda para Girne antes de apertar a mão de Lit. Muito tempo sem te ver, Lit. Eu ouvi ótimas coisas sobre você. Eles se conheciam desde a praga em Kadura e se viram novamente durante o ataque de Balcor à Academia Grifão Branco. Killian era um capitão do corpo da rainha. Ele era um homem de 30 e poucos anos, com cerca de 1,9 metros de altura, cabelos negros na altura dos ombros e olhos azul gelo. Obrigado, capitão. É triste saber que, sempre que nos encontramos, centenas de vidas estão em jogo. Lit disse antes de entrar no antigo templo. Ele não queria dar a Vastor tempo suficiente para contar a ele sobre seus dias como professor assistente na academia. Havia muitos detalhes embaraçosos que Lit preferia que permaneceram esquecidos. As runas que compõem a matriz são misturadas com rabiscos. Precisamos procurar um buraco grande o suficiente para acomodar esta pedra de mana. Lit explicou para evitar qualquer conversa enquanto mostrava o cristal amarelo do tamanho de uma bola de gude. Se superarmos isso, você se tornará um mais jovem Spellbreaker em anos. Vastor usou magia de ar e água para limpar os arredores do altar, revelando no processo muito mais runas no chão. Será o momento perfeito para casar. Ouça o conselho de um velho idiota e não repita meus erros. Se você descansar sobre os louros, sua estrela começará a declinar mais cedo do que você pensa. Mire o mais alto que puder agora, caso contrário, você terá que se acomodar. O professor era uma daquelas pessoas que falava sem perder o foco no assunto em questão. Girne e Killian estavam acostumados com peculiaridades muito mais irritantes, então eles não se importaram com ele. Lit não foi tão paciente. Parece que você se casou como uma das mulheres mais bonitas e influentes do reino. Ele repreendeu. Como você pode chamar de comodismo? No meu auge, eu poderia ter me casado com a princesa herdeira. Vastor suspirou. Mais tarde eu tive que dar o quanto eu recebi, caso contrário, William nem teria olhado para mim. Eu encontrei Killian o interrompeu. Bem no centro do altar. Então nós temos um problema. Porque há outro buraco na capela. Girne disse enquanto apontava para os pés da estátua de pedra. Tem outro aqui. Vastor havia encontrado um terceiro na base do altar. É provável que apenas o certo ative o portal. Os outros devem ter propriedades defensivas, como destruir a matriz ou fazer o templo detonar. Killian era um mestre guardião.
Era assim que ele teria defendido um ativo estratégico. Você pode me descrever como era a estrutura da Corte do Amanhecer? Preciso de um ponto de partida para entender com o que estamos lidando. Eu posso fazer melhor. Lit fez uma concha com as mãos enquanto Soros lembrava de suas memórias o projeto exato do portão de dobra, permitindo-lhe conjurar sua imagem em escala com magia de luz. Que porra é essa? Vastor estremeceu com a visão. Lit, meu garoto, você realmente é como Manoar. O que você quer dizer? Isso é exatamente o que um amuleto de comunicação faz. É bom para projetar histórias para as crianças, mas é isso. Suas palavras não faziam sentido para Lit. De acordo com todos os livros do Forja que ele havia lido, era um dos encantamentos mais fáceis de aplicar entre aqueles necessários para fazer um dispositivo de comunicação. Você pode até movê-los. O olhar admirado de Vastor agora era compartilhado por Girne e Killian. Foda-me de lado. Estou sentindo que o que considero um truque de salão é na verdade muito mais importante. Lit amaldiçoou interiormente. Depois de assistir o holograma de Lit e estudar suas runas um pouco, Killian sabia o que procurar nos arquivos. Killian usou seu amuleto para acessar tomos sobre portões antigos e as runas necessárias para ativá-los. Cada vez que ele reconhecia um, ele o marcava com um raio de luz. Logo as runas formaram um círculo. Terminei. Prepare seus feitiços, não haverá tempo para conjurar quando chegarmos ao outro lado. Killian avisou o grupo. Girne não era uma maga, então enquanto os outros cantavam, ela engoliu algumas poções, só por segurança. Killian colocou a pedra mágica no buraco na base do altar. As runas que ele marcou anteriormente acenderam uma após a outra, formando um portão bem na frente da estátua. O capitão ativou o feitiço de guardião nível 5 terceiro olho antes de passar por ele. A porta dimensional levava a um corredor que estava cheio até a borda com matrizes tornadas visíveis pelo feitiço de Killian. Um deles brilhou intensamente por um segundo antes de desaparecer. Tenho más notícias. O inimigo acaba de ser notificado de nossa chegada. Continua no próximo vídeo.